Olá, você está no podcast Vamos Juntos. Eu sou o Padre Neto, salesiano de Dom Bosco, e aqui nós vamos refletir, rezar, desenvolver ainda mais a nossa espiritualidade, confrontando a fé com a vida. E eu te convido a abrir a mente e o coração. Vamos juntos! Que bom que você veio comigo nesse nosso primeiro encontro do podcast Vamos Juntos. Afinal de contas, tudo aqui só vai fazer sentido se você vem comigo. No começo do começo, quero agradecer a você pela sua audiência e já pedir que compartilhe com as pessoas caso você goste e vai escutando, tá bom? Caso você goste, você vai compartilhando, falando para as pessoas dessa novidade, desse novo podcast aí que estamos lançando. Deixa eu me apresentar, sou o Padre Neto, salesiano de Dom Bosco. Estou aqui falando diretamente da terra dos Caetés, é um bairro da cidade de Abreu e Lima, aqui em Pernambuco. Mas, muito embora que o sotaque engane, não sou daqui de Pernambuco, eu sou da Paraíba. Sou nascido na cidade de Santa Rita, Paraíba, estado vizinho aqui. Sou um padre salesiano de Dom Bosco, conheci a congregação em 2007, mas calma lá que eu vou falar depois sobre como tudo isso aconteceu em outros episódios. E aqui nesse nosso primeiro encontro eu quero te explicar mais detalhadamente o que já foi dito naquela vinheta do início. Esse espaço foi criado para a gente refletir, a gente dialogar, para a gente rezar também e crescer juntos. Aqui a gente vai falar sobre espiritualidade, vai falar sobre vida de oração, mas também a gente vai debater vários assuntos que têm ligação com a nossa vida e com a nossa fé. Mas também não somente com a nossa fé, né? Pode ser que a gente dialogue com outros tipos de espiritualidade, com outras religiões, inclusive com pessoas que não têm religião. Por que não? Esse espaço aqui é para a gente debater e dialogar francamente com muita liberdade. Afinal de contas, a gente tem que estar com o pé na liberdade e na leveza, porque é assim que Deus age com a gente. Mas como diz o título deste episódio de hoje, no começo do começo, eu quero explicar para vocês como é que se deu a origem desse podcast. Bom, tudo começou quando Deus criou brincadeira. Tudo começou com a necessidade que os jovens daqui da paróquia de Caetés, os jovens da AJS, que vocês, se não sabem o que é, a Articulação da Juventude Salesiana, são os jovens que, pertencendo aos seus grupos, se identificam espiritualmente com o carisma salesiano. Isso tudinho a gente vai falar melhor também em outros episódios. Bom, eles vieram falar comigo, eu sou um dos padres da comunidade salesiana aqui em Caetés, e vieram falar comigo a respeito da necessidade que eles têm de mais encontros, de mais momentos de espiritualidade, de mais momentos de reflexão, enfim, de mais diálogo para eles crescerem na fé. Então, como a gente está nesse tempo de pandemia, que está sendo bem difícil para todo mundo, foi surgindo a ideia da gente ter alguma outra comunicação pela internet. A gente já viu diversas outras ferramentas que estão sendo utilizadas, como as lives, enfim, mas pensando melhor na praticidade e na vida de vocês mesmos, jovens, surgiu a ideia da gente criar esse podcast, que inicialmente ia se resumir apenas em 3 encontros para o Tríduo Pascal, mas que a gente percebeu que seria muito interessante, dado novamente, né, a situação de lockdown constante e de também outras situações da pandemia, a gente poder se encontrar aqui por esse podcast vai ser uma sacada interessante, acredito. Então, atendendo a pedidos de vocês jovens, estamos aqui para refletir. A voz que está falando com vocês é a minha, no entanto, não vou ser o único a falar aqui nesse podcast. Com certeza outras pessoas vão também participar, eu vou convidar para falar sobre assuntos interessantes, para mostrar para a gente outras formas de oração, outras perspectivas mais aprofundadas de fé e de outras temáticas da vida da gente. Então, desde já, agradeço imensamente a oportunidade de, como salesiano, ter esse diálogo franco com os jovens da AJS aqui de Caetés, que me encorajaram, me inspiraram e são, com certeza, minha maior motivação para iniciar esse podcast aqui. Obrigado mesmo a todos vocês, espero que a gente possa ter um diálogo muito bom, não somente com vocês aí de Caetés, mas também de todo o Brasil e de todo mundo que estiver me escutando. Se você é jovem da AJS, por favor, compartilhe esse podcast com outras pessoas
porque eu tenho certeza que a gente vai se identificar bastante aqui, vamos conversar sobre bastante assunto, e aí eu quero muito essa troca, esse diálogo com vocês. Se você é de igreja ou não é de igreja e não está ligado de alguma forma a gente salesiano de Dom Bosco ou ao carisma salesiano como um todo, te convido a conhecer, tá bom? A gente vai falar alguns encontros aqui a respeito sobre os salesianos, sobre a família salesiana. Se você ainda não sabe nada do que é isso, olha só, tem um monte de assunto aí para você aprender. Eu quero dividir com vocês aqui uma frase do fundador dos salesianos de Dom Bosco, que é São João Bosco, o tão conhecido como Dom Bosco. Ele escreveu uma vez que a nossa vida é um presente de Deus e o que a gente faz dela é o nosso presente a Ele. É interessante essa perspectiva, não é mesmo? Já parou para pensar a respeito disso? Pois é, Deus nos dá a vida e a gente o que tem que fazer, minha gente, é vivê-la da melhor forma possível. Era isso que Dom Bosco queria dizer para a gente. E a melhor forma possível é preservando, cuidando dela, como parafraseando o Padre Zezinho, é vivendo e deixando viver, valorizando e permitindo com que a vida se expanda cada vez mais em todas as direções, inclusive para dentro. E aqui nesse podcast a gente vai falar um pouquinho a respeito de vida interior, de espiritualidade. Tem um monte de gente que se confunde tanto com relação a esse tipo de assunto. Se você tem medo da sua Bíblia, se faz tempo que você não fala com ela, não a abre, por favor, esse momento aqui é o momento da reconciliação, tá bom? E eu te convido, desde esse primeiro episódio, a procurar a tua Bíblia em casa, ver onde é que ela tá. Se você não tem, por favor, né? Não custa nada comprar, ou às vezes tem na internet também para você baixar. Vamos fazer as pazes com a Bíblia, porque de lá a gente vai tirar muito ensinamento, a gente vai se confrontar bastante com o que está escrito ali. Vamos ver se o que está escrito na Bíblia verdadeiramente vai fazer sentido na nossa vida? Enfim, temos muito caminho a percorrer, mas nada disso vai ter graça se eu estiver aqui sozinho, né? Por isso eu quero te convidar a estar comigo nessa caminhada. Gente, os nossos encontros vão ser muito diversificados, tá bom? Esse primeiro momento é para a gente se conhecer melhor, eu apresentar a proposta desse podcast para vocês. Os 3 próximos encontros, na verdade os 4 próximos encontros, nós vamos falar sobre o Tríduo Pascal e sobre a Páscoa. Só que a gente vai falar de um jeito diferente, tá? Que com certeza se você participou dos encontros de catequese, de crisma, você já ouviu falar um pouquinho a respeito desses assuntos. Mas aqui a gente vai falar deles e vivendo alguma experiência espiritual com eles. Pode ser? Então espero por você. Na próxima quinta-feira a gente já vai começar falando sobre a Quinta-feira Santa e o que é que a gente vive particularmente na igreja nesse dia. Depois a gente vai tocando nos outros assuntos, só que fazendo experiência espiritual. Eu sei que o tempo da pandemia está dificultando muito a gente de estar presencialmente dentro da igreja, né? Mas muita gente tem assistido às missas pela internet, participado das celebrações pela internet. Como a gente não tem como viver muito essas experiências presencialmente, esse podcast também vai ser uma proposta de vivência para alguns desses momentos, principalmente no que se refere às questões fundamentais da nossa fé, para que a gente possa experimentar melhor a proposta da igreja para a gente. Dito isso e tudo isso, agradeço a você desde já a sua audiência e espero te encontrar nas próximas semanas, tá bem? Na nossa congregação nós somos muito, mas muito devotos de Nossa Senhora Auxiliadora. É o título mariano sob o qual Dom Bosco coloca a sua congregação e a família salesiana. A proteção de Nossa Senhora que nós sempre recorremos nos momentos de mais dificuldade. Portanto, agora vamos rezar juntos, pedindo a bênção de Deus pela intercessão de Nossa Senhora. Esta é a bênção com a invocação de Nossa Senhora Auxiliadora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Maria, auxiliadora dos cristãos, rogai por nós. Ouvi, Senhor, a minha oração, e chegue a vós o meu clamor.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Oremos. Senhor eterno e onipotente, que pela intervenção do Espírito Santo vos dignastes preparar o corpo e a alma da gloriosa Virgem e Mãe Maria para a digna morada do vosso Filho, fazei que sejamos livres da morte eterna e dos males que nos rodeiam, pela intercessão daquela cuja comemoração sempre nos alegra. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Nos encontramos na próxima quinta-feira. Fica com Deus. Até lá. Esse podcast é uma iniciativa da JS Caetés, Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.